A palavra da nossa exortação de hoje nos convida a crermos em Jesus, porque é a única salvaguarda. O justo viverá da fé, disse o profeta Abacuque. Da fé em Jesus Cristo. Mas muitas pessoas dizem crer em Jesus, mas vivem de maneira que nos parece não crerem como dizem. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele faz em nós uma mudança profunda. Então, a questão não é que nós aceitemos apenas o Senhor com os lábios. Isso é muito fácil. Assim também, se nós somos batizados nas águas, com a proposta de que nós vamos abandonar o pecado e receber uma vida nova, há muitos que foram batizados nas águas e eles não receberam a vida nova, continuam vivendo em pecado e sendo arrastados nas tentações desse mundo. Isso por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, seja no batismo das águas ou não, ou no batismo do Espírito, não importa. Há que haver alguma coisa dentro de nós que é mudada. Se não acontecer isso, não houve aceitação. Por consequência, a fé que temos não é verdadeira. E se a fé não é verdadeira, nós não viveremos por ela. Cada um precisa conhecer a si mesmo. As instruções do Senhor são claras. É necessário que conheçamos tudo aquilo que está nos nossos olhos. O que quer dizer? A vida que há em nós. Se temos uma trave dentro dos nossos olhos, um galho, que precisa ser tirado. Se nós não nos conhecermos, vamos correr o risco de ser enganados, como muitos foram e estão sendo enganados nos nossos dias. Pensam que aceitaram Jesus. Há uma dificuldade clara das pessoas lidarem com o Novo Testamento. Isso em todos os níveis, não só os crentes, mas os pastores e homens e mulheres que dizem servir a Jesus. E essa dificuldade vem das consequências daquela aceitação. As consequências. Os ensinamentos de Jesus, eles são muito claros. E daí a dificuldade de se lidar com o Evangelho. É mais fácil nós abrigarmos nas coisas relacionadas com o Antigo Testamento, em face de ser uma escritura de leis. Nós temos mais propensão a nos envolver com as obras exteriores, com a fé que é apenas aparente, do que nós lidarmos com o que vai mexer dentro de nós. E Jesus, Ele mexe profundamente dentro de nós, irmãos. A presença dEle provoca uma revolução na nossa vida, ou pelo menos deveria provocar. Se não provocou, é possível que a fé que você tenha é uma fé aparente.
E você não vai viver por ela. Quando as coisas se complicarem, já estão se complicando, essa fé não vai falar mais alto do que o mundo no teu coração. E você pode ser arrastado com as multidões. Você pode ser arrastado ou arrastada com as multidões. Eu recebo muitas cartas que nos vêm pela rádio Despertai, pessoas que estão perdidas em todos os sentidos. Quando a gente vê a respeito da denominação religiosa a que eles pertencem, são das mais diversas denominações. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que a igreja de Cristo não está dentro delas. Não está. Isso preocupa, irmãos, e cabe a nós todos estarmos mais envolvidos com Jesus e menos envolvidos com Moisés, com os profetas. Não estamos dizendo que eles não têm ou tiveram o seu valor histórico para o povo de Deus. Mas no momento agora nós precisamos nos ocupar muito com Cristo. Eu sempre respondo aos irmãos, eles querem saber como fazer para sair da desgraça em que eles se envolveram. Em todo sentido, olha, vida conjugal, relacionamento pais e filhos, vida profissional, em todos os sentidos. A resposta é uma só: ocupa-te com a doutrina ensinada por Jesus. Ocupa-te com a doutrina ensinada pelos apóstolos. Leia todos os dias pela manhã um capítulo, pelo menos, do Evangelho, das epístolas. Ore e converse com Jesus. É a única saída, irmãos. Me perguntam qual a igreja que eles devem ir. Na verdade, hoje, qualquer uma serve. Você não pode depender da igreja para solucionar os teus problemas. O pastor pode até te ajudar a examinar a questão, mas ele não pode fazer por você aquilo que você tem de fazer. Você não pode transferir a tua responsabilidade para as costas do pastor, do missionário, de quem quer que seja. Porque ele não tem poder de mudar a tua vida. É você que precisa conversar com o Senhor. Encontrar na sua palavra a orientação que você precisa. Nós temos, como os irmãos devem saber, 4 evangelhos. Esses evangelhos são narrativas de alguns autores a respeito da vida de Jesus. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. O que quer dizer isso? Que possuem texto semelhante. Os eventos da vida de Cristo são narrados nesses 3 evangelhos de uma forma parecida. Evangelho segundo Lucas, por favor, a igreja me acompanhe. No capítulo 6.
Nós temos um resumo do grande sermão da montanha, entre os versículos 20 e o versículo 49. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 49. Aqui é um resumo do sermão da montanha, sermão do monte, que nós encontramos mais detalhado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos aqui resumidos nos versículos. Por que nós escolhemos esse texto aqui? Para mostrar a origem da dificuldade das pessoas lidarem com Jesus. A doutrina dele, o que Jesus ensinou, é isso o que interessa. Se estas coisas não estiverem na sua pauta diária, se essas coisas não fazem parte da tua vida, você já está condenado, meu filho. Você nunca teve Jesus no teu coração, não importa quanto tempo que você está na igreja. Imagina se frequentar a igreja tem alguma coisa a ver com salvação. Não tem, não tem. No versículo 20, ele começa falando das bem-aventuranças, dizendo assim: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós agora que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado quando os homens vos odiarem e vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, por causa de mim. Alegrai-vos nesse dia, porque o vosso galardão nos céus é imenso. Assim faziam os seus pais aos profetas. Ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens vos disserem de vós o bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Olha, irmão, só que na bem-aventurança, essa palavra, ela abalaria profundamente a sociedade. Profundamente. Toda essa coisa que hoje o mundo procura, que é a riqueza, o poder financeiro, as glórias, ele joga tudo no lixo. Sabe o que é isso? Ele diz: olha, vocês que riem, se divertem, que acham muita graça, vocês vão chorar. Esse mundo só acha graça das coisas, irmãos. A glória do mundo é a alegria da carne. Ele diz: olha, quando você sofre, é bom, você será consolado. É uma doutrina avessa. As coisas desse mundo não tem nada a ver com as coisas do mundo, irmãos. Se forem perseguidos por causa do meu nome, sois abençoados. Quando alguém falar bem de você, você está perdido. Olha que doutrina. Como é que vive esse mundo? Como é que são as relações nossas, irmãos, com esse mundo que está aí fora, com as pessoas que estão aí fora? Vocês que têm muitas coisas, que estão fartos de riquezas, de bens, de gozos, vocês serão pobres. É bem possível que eles o prendessem e às vezes até
o matassem, se ele aqui estivesse de volta. É bem possível. Essa palavra, ela tem que impactar a nós. Ela tem que chocar a nós. Porque Jesus não é do mundo. E eu não posso andar com Jesus se eu me interesso somente pelas coisas do mundo, como nós temos visto, irmãos. As consequências são graves. Ele segue ensinando aqui, é um resumo do Sermão do Monte, uma doutrina muito esquisita. Ele diz: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece a outra. Ao que te houver tirado a capa, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir. Aquele que tomar o que é teu, não busque de volta. Irmãos, será que a gente vive um pouco disso aqui? Alguma coisa? O mundo aí fora, será que o mundo vive isso aqui? É claro que não. Veja as consequências. Se eu tenho um inimigo, eu preciso orar por ele. Se ele me tomar uma coisa, eu não vou buscar. Se alguém me pede, eu dou. Se alguém me obrigar a andar 1 milha, eu vou mais 5 milhas com ele. Como é que nós podemos ter consolação nessa vida se ele ensina a vivermos na humildade? Ele ensina a sufocar em nós a personalidade humana. Onde estará o nosso consolo? Percebe? Como é que nós vamos ser consolados? Então, com Jesus eu vou passar uma vida de dificuldades, de injustiças? É. Mas como? É. Ah, mas muitos religiosos lutam pela justiça, lutam pelo bem. Parabéns. Mas não vão ter vitória sobre o mundo? Não vão, irmãos. Precisamos ajudar, sim, pelo espírito de consolo que a palavra nos recomenda. Mas nós não vamos mudar o mundo. O mundo já está condenado há muito tempo. Como vós quereis que os homens vos façam? Versículo 31. Da mesma maneira fazei vós a eles. Isso é difícil. Mas deveria ser a regra fundamental da vivência cristã. Espera, eu vou adulterar, vou trair a minha mulher? Jesus pergunta para você: é isso que você gostaria de sofrer? Uma traição? Você vai passar o seu irmão para trás num negócio? Jesus pergunta: você gostaria de ser passado para trás? Percebe? Você vai fazer um mal a um irmão teu, vai agredi-lo. Você gostaria de ser agredido e de receber o mal? Essa é a regra fundamental, irmãos, dos que caminham com Jesus. Se nós fizermos essa pergunta antes das nossas atitudes, tenha certeza que não há como transgredir. Isso é tão verdade, tão poderoso, que ele disse que o mandamento maior era amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso coração, do nosso entendimento, todas as forças. E ele disse: semelhante a esse, existe um segundo mandamento:
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz para o teu próximo o que você quer para você. Essa regra é a regra fundamental. Se você transgredir essa regra, você está pecando. Nós não somos mais meninos na fé. Houve um tempo em que a palavra estava escondida. Não somos mais meninos. Nós temos um bom entendimento para nós lermos e percebermos quais são as consequências. Do amor ao próximo. Se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os pecadores fazem a mesma coisa. Se fizerdes bem somente àqueles que te fazem o bem, que recompensa tereis? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes somente àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Isso é a pior coisa para nós, porque ele diz para você emprestar sem esperar receber. Isso, na regra econômica, é um absurdo, não é mesmo, irmãos? Percebem? Ele é de outro mundo. Na verdade, ele está além dos conceitos humanos. Muito acima da lei. A lei é que traz essas características. Olha, se alguém te fizer o mal, você pode fazer o mal. Isso era a lei de Moisés. Por isso eu sempre afirmo, olha, o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Você tinha o direito de fazer o mal a quem te fazia mal. Jesus, ele está acima de tudo isso, irmãos. É um novo espírito, é uma nova mentalidade. Nós temos que compreender isso para fazermos parte da semente da nova geração que vai receber o reino. Você tem que entender, mas eu vou ter que abrir mão dos meus interesses humanos. Bom, esse é o problema teu. Essa coisa de ter, de ser, eu vou comprar, vou fazer acontecer. Isso, irmãos, quando os tempos forem chegando para você, quando a sua idade for avançando, você vai perceber que tudo isso é ilusão. E que você dedicou demasiado tempo para as coisas do mundo. Tem gente que passa a vida toda envolvido com empresa, com trabalho, com tantas coisas que não chega nem na porta do túmulo. E ter bens, nem é muito bom ter muitos bens, nem é bom, irmãos. Essa coisa de deixar bens para filhos, que vou deixar casa, vou deixar isso e aquilo. Mande os meninos trabalharem para ganhar seu pão. É a melhor coisa que você faz, não deixe nada para eles. Só estude, dê condição para eles estudarem. Depois que tem um diploma, eles vão trabalhar, comprar suas coisas. É melhor. Se você deixar riquezas, eles vão brigar por causa dessas riquezas. Jesus seria um desastre para o sistema econômico, né? Comprar, vender, consumir, seria um desastre. Se andasse pelas ruas pregando essa doutrina, talvez nós o considerássemos um louco, um maluco. Porque ele está além da realidade, muito além, muito além. Amai os vossos inimigos, fazei bem a eles, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Vixe. Aí dá um pouco das bugigangas que você tem, reparte um pouco com quem não tem nada. Faz alguma coisa. Ama os teus inimigos, orem por eles. Recebe a ofensa sem responder com ofensas, para que você seja considerado filho do Altíssimo. Eu não sei, aos irmãos,
Eu quero ser filho do Altíssimo. Aí cada um faz por si, entendeu, irmãos? Não existe uma regra, não, você vai pegar suas coisas e jogar fora. Não estamos dizendo isso. Mas o seu coração precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Ele diz que o Senhor é misericordioso e nós devemos também ser misericordiosos até para com os ingratos e maus, diz o versículo 35. Cumprimentar somente quem é meu amigo, o inimigo eu não cumprimento. Eu só reparto com meu amigo, que não é amigo meu, não. E como é que é isso? Está certo o que você está fazendo? Por acaso a chuva não cai na roça do mal? O homem mau planta ali uma vinha. A chuva do Senhor vem só sobre os justos. Naquela vinhazinha a chuva dá uma volta e não cai. O sol faz uma sombra, os seus raios não iluminam aquela vinha nem a vida daquele homem mau. É assim, por acaso? Irmãos, os dons de Deus, as bênçãos de Deus, é para todos. Elas são para todos. As bênçãos do Senhor. E nós temos que procurar andar nesse mesmo caminho. É difícil, é difícil. Por quê? Porque nós somos vaidosos. Nós somos vaidosos. Nós amamos muito a nós mesmos e não admitimos sermos ofendidos. Se alguém nos faz um mal, a resposta é rápida. A gente deseja que uma praga dos céus venha sobre a vida daquela pessoa. Não é. É real. Pode até não ser uma coisa muito assim. Hoje tem uma forma da gente se vingar, né? Alguém nos faz um mal, a gente fala assim: um dia Deus vai acertar a sua conta com você. A gente passa para Deus a vingança. Senhor, faz alguma coisinha aí para esse sujeito levar um tombo. Não fui eu que fiz, mas eu peço a Deus para lançar sobre ele a desgraça. É esperta essa nossa saída, né? Não, Deus é justo, Ele vai dar um jeito no meu inimigo. Ora pelo infeliz, para que ele acorde, para que ele saia dessa situação, se é que ele te fez mesmo todo este mal. Na igreja é cheio de pessoas boazinhas, né? Às vezes me escrevem algumas pessoas assim, dizendo: olha, eu sou muito bonzinho e tudo mais, eu respeito todo mundo, eu faço bem, mas eu não sei por que as pessoas não gostam de mim. Deve ter uma coisa errada, e não deve ser com os céus. É você é que se gosta demais. Tudo que você faz, você gostaria que as pessoas batessem palma. É aquele bem que nós fazemos esperando o retorno. Esse bem não serve para nada. Eu vou repartir ali com o pobre porque Deus vai me dar em dobro. Você está esperando que Deus te dê em dobro o que você está dando para o pobre? É isso? Você está esperando? Essa história é velha. Não tem nada a ver com Jesus, percebe? A doutrina de Jesus é muito clara. Então, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, estas coisas precisam estar na ordem do dia. Eu sou ganancioso, não reparto com ninguém, inimigo meu, não quero nem ver. Não tem nada contra, mas não quero ver. Você não tem nada contra, não quer ver? Me explica como é isso. Não, eu não quero o mal dele, mas não quero me encontrar com ele. Mas então você ainda mantém inimizade? A palavra do Senhor é clara. Acerta com ele enquanto você está no caminho, para que não haja consequências futuras. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aí ele entra numa outra área aqui, um outro setor, né? Dizendo sobre o juízo. Não julgueis a teus irmãos. Se fizerdes assim, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Soltai
e soltar-vosão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será deitada no teu colo. Com a mesma medida com que medirdes, você será medido. Percebe? É uma doutrina diferente, irmãos. Diferente. Olha, não tem que julgar o meu irmão, eu tenho que amar o meu irmão. O amor implica a instrução. Então eu só vou amar meu irmão, não vou fazer mais nada. Ele está fazendo um monte de coisa errada, eu vou amá-lo, não vou chamá-lo para conversar. Espere, há outras áreas do evangelho que passam uma instrução diferente. Chama o teu irmão, senta com ele e conversa com ele. Ah, ele não aceitou? Chama um outro irmão para servir de testemunho. Não aceitou? Comunica à igreja que aquele irmão está fazendo coisas que não convêm. O amor implica o cuidado, implica a instrução, mas não implica em nenhuma hipótese o juízo. Deus é que faz juízo, porque Ele conhece o coração. Amém? Tudo que nós fizermos nesse sentido, receberemos de volta. Se condenarmos alguém, nos condenarão também. Se nós soltarmos alguém, nos soltarão. O que significa isso? Se perdoarmos os nossos inimigos, nós seremos perdoados. Soltar de quê? Dos laços da lei. Eu fiz o mal para o meu irmão, lá no céu é anotado. Na contabilidade divina não tem como apagar. Só Jesus tem esse poder. Fez o mal, o Senhor é que pode te ajudar. O Senhor é que pode te ajudar. Como você fizer, será feito, em boa medida. No versículo 39, ele lança um alerta, dizendo assim: olha, cuidado com os cegos que estão por aí guiando cegos. A palavra não é voltada ao pessoal lá de fora, viu, irmãos? Nós estamos falando aqui de artistas de televisão, desse pessoal aí do mundo. Nós estamos falando da igreja. Ele está falando que existem cegos que guiam cegos dentro da igreja. O que significa isso? É nós obedecermos cegamente a tudo aquilo que nos fala. Vamos fazer como os bereanos. Consultar as Escrituras para saber se é assim mesmo. O pastor falou uma coisa esquisita. A gente sente quando a coisa é esquisita, irmãos. Olha, se você for sincero de coração, mesmo que você não seja instruído na palavra, quando alguém fala uma coisa que não tem sentido espiritual, o teu coração sente. Vai lá na Escritura, confere. Confere. Para você não correr o risco de parar dentro do buraco com o sujeito. Ele vai levando o povão. E o povão, aleluia. Aí vai para o buraco. Amém. Vai para o buraco. Com aleluia, com amém, com tudo. Ou Satanás não se reveste de anjo de luz? Não. A Escritura diz isso. O Satanás, ele se reveste de anjo de luz e usa o nome de Deus. Está certo que uma coisa que ele não gosta muito é falar o nome de Jesus. Mas de Deus ele usa. Muito tempo atrás ele usa o nome de Deus para enganar, para enrolar as pessoas. Ah, mas eu vi milagres. E você acha que o diabo não faz milagres? Faz sinais. A palavra diz isso. Se possível for, enganará até os escolhidos. O perigo está dentro da igreja, não está lá fora. É dentro da igreja. Não se deixe guiar por cegos, porque ambos cairão na cova. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Que mestre que ele está falando aqui?
Nós que somos pastores, instrutores, professores. Não, ele está falando de Cristo, irmãos. O discípulo perfeito procura viver a imagem e semelhança de Jesus. Não pode ser mais que ele. Tá bem? Porque atentas tu no cisquinho que está no olho do teu irmão, não reparas o galho que está no teu próprio olho. Reparas o cisco que está no olho do teu irmão e não vê o galho que está dentro dos teus olhos. Isso aqui é autoconhecimento, viu? Ele quer que nós conheçamos a nós mesmos, para nós sabermos daquilo que nós somos capazes. Às vezes você aponta o dedo para o irmão, mas ele está fazendo isso. Você está fazendo uma coisa doida. Deve ser pelo diabo, porque você não percebe. Não é? Não quer dizer que você não deva cuidar do cisquinho do olho do seu irmão. O Senhor diz aqui no finalzinho do versículo 42, tira primeiro o galho do teu olho, e então verás bem, para tirar depois o cisquinho que está no olho do teu irmão. Verás bem, tira o galho dos teus olhos. O que quer dizer isso? Se eu cometo pecados, se a minha vida é uma vida de coisas erradas, eu não vejo bem. Percebe? Verás bem tirando o galho de dentro dos teus olhos. Aí você vai ajudar teu irmão. Começa com a gente, viu? A gente entra na igreja para limpar a nossa alma dos maus costumes, das palavras insanas que nós proferimos, de uma fé distorcida que nós herdamos de alguém. Tudo isso são galhos que precisam ser removidos dos olhos. Os olhos simbolizam a vida. Isso tem que ser jogado fora. Eu preciso de lavagem, ser limpo na água. E não é na água do batismo, viu, irmãos? É na água da palavra. A palavra que é a água divina que lava a alma de todos os seus pecados. Tá bem? Versículo 43. Você é uma árvore. Como árvore da grande vinha do Senhor, você está produzindo frutos bons ou só frutos maus? Como é que está a sua vida? Olha aqui. É conhecimento interno, percebe? Conhecimento interior. Eu preciso saber quem eu sou. Eu estou produzindo bons frutos? Ou eu sou uma árvore má? Porque a árvore má será cortada. Como eu vou saber? Como você está por dentro? Todos nós sabemos como nós somos por dentro. Exteriormente nós somos uma pessoa, um personagem, mas interiormente nós somos diferentes. Olhai para a vossa vida interior, para saber se você está mesmo produzindo frutos de amor ao próximo. A gente conhece as pessoas pela vida que ela exterioriza. Por quê? A nossa vida exterior é resultado da nossa vida interior. Eu posso até disfarçar, mas eu não consigo sustentar a farsa por muito tempo. O diabo vem uma hora e faz uma confusão e mostra quem eu verdadeiramente sou. Às vezes nós estamos sentados aqui na igreja parecendo um crente dedicado, humilde, mas interiormente somos maus. E lá fora a nossa vida é a vida de um homem mau, de uma mulher desviada do caminho. E o que é que interessa no céu? É o que nós somos interiormente. Eu tenho recebido algumas cartinhas, e são muitas cartinhas que perguntam para mim se o diabo sabe daquilo que pensamos.
atrás dessa pergunta está o quê? O sujeito sabe que ele pensa um monte de coisas que não deveria pensar, e ele fala: se o diabo souber, eu estou frito. Aí eles querem saber, se eu disser não, ele está tranquilo, mas se eu disser sim, ele está perdido, porque interiormente ele pensa coisas más. Sim, o diabo sabe o que nós pensamos, de cor e salteado. E muitas vezes os nossos pensamentos são dele, porque nós estamos em comunhão com ele, que é o mundo. Irmãos, eles acham que o diabo está lá nos infernos. Não, o mundo, o sistema humano, nós só nos alimentamos das coisas dessa vida, esquecidos das coisas de Deus. Esquecidos. É claro que nós vamos ficar cheios de maus pensamentos. Estamos em comunhão com o mundo. Como eu faço para limpar? Ah, bom, aí já começa a complicar. Você quer limpar os seus pensamentos? Você quer uma receita? Não tem. Existem alguns caminhos que você pode seguir. Não sei se você vai conseguir. Mas qual que é o caminho? É nós voltarmos para dentro de nós mesmos, em contato com a palavra de Deus. É ela que limpa. Algumas pessoas não conseguem ser limpas, mesmo conhecendo a escritura de Gênesis ao Apocalipse. Porque elas só passam os olhos pela escritura. Não entra no coração. E a limpeza acontece lá no coração. Esse é um caminho. Oração. Todos os dias pela manhã, ora ao Senhor e faça a sua penitência. Lembre dos teus grandes pecados. Conversa com o Senhor todo dia pela manhã. Senhor, permita-me uma melhor comunhão com o teu Espírito. Senhor, banha-me na tua luz. Senhor, põe tua mão abençoada sobre a minha cabeça e unge o meu espírito, Senhor. Percebe? Se você olha para dentro de você e tem vergonha da coiseira que tem aí dentro, toma uma providência. A vida exterior não vale nada, viu, gente? Nada. Do lado de lá, não. A vida interior é que manda. Há como reprimir os maus pensamentos? Tente. Eu quero ver você conseguir. Porque os maus pensamentos, assim como os bons, ele vem lá do interior da alma, num lugar aonde você não tem acesso. Quando você experimenta o pensamento mau, ele já aconteceu. A mente é como um oceano, e o pensamento é como uma bolha que nasce no fundo do oceano. Enquanto a bolha não chega na superfície, aonde você percebe, você não sabe que está subindo, mas você já pensou. Quando ela chega em cima, ela explode dentro do universo mental. E aí você percebe, pensei uma coisa louca. Ele nasce num lugar onde você não tem acesso, mas o Espírito Santo tem. Amém? Então eu peço ao meu Senhor, me ajude, entra dentro da minha intimidade, nos lugares mais escondidos da minha alma, Ele limpa a minha alma das coisas más, Senhor. Seja sincero, ore, persista. Você vai ver como a coisa vai melhorando. Vai pensando menos. Daí a pouquinho você já nem se lembra mais dos maus pensamentos. Amém? Alguns conseguem, outros não conseguem. Enfim, aí eu não posso fazer nada, né? Me escreveu um irmão esses dias, dizendo que ele não consegue se livrar do pecado. Ele tem pedido a Jesus, tem implorado, e ele não consegue se livrar do pecado. Ele quer ser salvo, porque ele sabe que o fim está próximo, e me pediu uma receita. O que fazer? Quem pode salvar uma criatura assim? Só Jesus mesmo. É bom o sujeito procurá-lo. E não está no monte, viu? Não está em Aparecida do Norte, não está na Lapa, não está no caminho de Santiago, não está lá, viu, gente?
não está na igreja. Não está. Acha ele aí dentro de você. É aí mesmo que você vai conversar com ele no silêncio da tua alma. Se ele não puder te ajudar, muito menos eu. Eu já tenho a minha cruz e tenho feito os meus clamores todos os dias para que ele de modo algum se afaste de mim, porque eu tenho certeza que se ele for ali na esquina, eu me perco. Eu tenho certeza que se eu tenho alguma vitória, é só Jesus mesmo para me dar essa vitória. Fora disso, somos nada. Somos nada. Sejamos boas árvores e saibamos que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira as coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Da abundância do coração fala a boca. Eu fico vendo esses ensinamentos aqui, fico vendo, meu Deus do céu, como as pessoas estão longe de Cristo. Sem perceber que isso aqui é uma instrução para a nossa alma íntima, para a nossa vida interna. Não é uma coisa exterior. Todo o ensinamento de Jesus, ele tem a ver com o seu conhecimento, o autoconhecimento. Você conhecendo a si mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Toda a doutrina ensinada por Jesus. E essa é a grande dificuldade de se falar o nome dele na igreja. De ensinar o evangelho na igreja. As pessoas preferem outras coisas. Úteis também. Mas estas, que fazem parte do bom tesouro, ficam abandonadas. Abandonadas. E nós temos aquela triste situação de pessoas fazendo o que não convém dentro da igreja. Na maior naturalidade. Haja visto hoje o problema da separação conjugal, até de pastores e de membros da igreja. Pastores que deixam a sua esposa e se unem a uma irmã da igreja para viver uma nova experiência conjugal, embaixo do pecado mais vil. E estão fazendo com naturalidade, acham tudo muito certo, tudo muito legal, moderno. Como vem ensinando a modernidade aí sobre casamento, com pessoas do mesmo sexo e tantas coisas que nós estamos vendo aí que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o mundo, mas com Deus, não tem nada a ver. E está tudo muito certo, porque estão em comunhão com o espírito do mundo, longe do Senhor. E para concluirmos aqui o Sermão do Monte, este resumo, ele fala da casa construída sobre a rocha. E ele começa falando disso com a seguinte passagem: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Muita gente diz, Senhor, meu Deus, aleluia, louvo, blá, 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 amém. Eu também falo aleluia, eu também louvo o Senhor, eu canto louvores, mas eu procuro fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque eu pertenço à igreja de Cristo. Não adianta falar Senhor, Senhor e não fazer aquilo que o Senhor pede. Que é viver em amor, tudo, hein? Tudo que Jesus ensina é vida de amor ao próximo. A Deus e ao próximo. Tudo. Pode olhar, toda a instrução tem como pano de fundo o amor a Deus e o amor ao próximo. Não adianta falar Senhor, Senhor, e não fazer o que o homem pede para fazer. Não dar bons frutos. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com grande ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. Mas quem ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu a corrente com grande ímpeto, e a casa logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém?
Olha, vocês sabem qual que é a grande jogada do mal? É falar que Jesus e Deus é uma coisa só. Então, se Jesus e Deus é uma coisa só, tudo que ele falou lá no Velho Testamento foi Jesus que falou. E não é, na verdade, a instrução do Antigo Testamento, é para os judeus. O Cristo, a palavra de Jesus Cristo, é a que está no Novo Testamento. O que ele fala aqui? Aquele que ouve as minhas palavras. Olha, se eu não pregar as palavras do Cristo que está no Novo Testamento, como as pessoas poderão se salvar? Como que elas poderão construir a sua casa sobre a rocha? Entende, irmãos? A palavra de Jesus precisa ser anunciada na igreja. Os evangelhos precisam ser lidos na igreja. As cartas epistolares precisam ser lidas na igreja, irmãos. Pega a carta do apóstolo Paulo, leia. Se você não tem como fazer pregação, enfim, oratória, leia a carta perante a igreja, faça isso. Ela fala por si. O Espírito Santo fala com as pessoas enquanto você estiver lendo a carta. Um capítulo, 2 capítulos. Por favor, leia as epístolas na igreja, os evangelhos, para que as pessoas possam construir a sua casa, que é a sua vida, sobre a rocha do evangelho, que é uma vida de amor a Deus e ao próximo. O que é o amor? O apóstolo Paulo, com muita diligência, fala sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13. Vai lá dar uma olhadinha. O que é o amor? Não tem nada a ver com amor de homens, de pessoas, viu, gente? De carne, é amor. Amor sacrificial. Sabe o amor da cruz? É o amor sacrificial. Esse aí que você precisa dele, o outro não precisa. O amor da carne, ele some com o tempo. Mas o amor sacrificial permanece. O marido e a mulher, que estão unidos pelo amor sacrificial, eles ficarão juntos até o fim da vida, não importa a que prova eles tenham que passar. Mas quem tem apenas o amor humano, se os interesses materiais forem favoráveis, vai um para um lado, outro para o outro, claro. A rocha se constrói em cima do amor sacrificial. E esse é o verdadeiro amor, que faz sem esperar. Ela não me ama, eu faço por ela. Ele não se importa comigo, eu cuido de tudo, espero no Senhor. Não quer dizer que vai ficar aquilo para sempre daquele jeito. Mas quando vai durar? 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Vai acontecer, porque eu creio. A mulher tem um poder enorme de influenciar a vida do marido, e vice-versa. Por quê? É carne, pedaço do sujeito. Ele não gosta de Deus, não quer ir na igreja, ora por ele. Quando ele estiver dormindo do seu lado lá, e você quietinho para não acordar, põe a mão sobre a cabeça dele e clama ao Senhor a unção. A hora que ele está dormindo, ele não pode falar que não. Você clama a unção, para que ele seja convertido. E deixa com o Senhor, é o Senhor que vai fazer a obra. Não é? Assim também a esposa, complicada, não quer saber, ela dormiu do teu lado, mãozinha na cabeça dela, ora. Você tem poder de mudar a vida dessa criatura. É assim que você constrói uma vida sobre a rocha. Alicerce firme, rios, correntes, tempestades, vendavais, furacões, virão. Acha que não? Claro que vem. Não existe vida que não tem problema. Mas bate a casa, resiste. As tempestades não passam? Passam. Rios, ventos. Passou, acabou. Estamos de pé. Agora, faz uma casa sobre a areia, sem alicerce. Faz, tenta. Vai no fundo do quintal, faz uma casinha lá, assim, sem alicerce, e vê o que acontece daí, algumas chuvas. Vai tudo para o chão. Amém? Sejamos prudentes. O homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha viva que é Jesus. Uma vida de amor a Deus e ao próximo.
O homem imprudente, ele constrói a sua vida baseado nos conceitos do mundo. Ele ignora o Senhor. A casa dele vai cair, grande será a ruína daquela casa. Não podemos fazer nada. Cristo é de graça, viu? Enquanto pode, trate de buscá-lo, porque é a única saída para o homem. Não há outro. Que Ele nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos reunidos mais um dia aqui, homens, mulheres, crianças, jovens e velhos, e longe também onde esta palavra chega nesse instante, muitos outros desconhecidos de nós, mas conhecidos do Pai, estão na mesma sintonia, na mesma comunhão, neste mesmo propósito. E queremos pedir que o Teu Espírito seja derramado sobre nós para nos trazer conforto e paz, para nos ajudar nos rumos que precisa tomar a nossa vida, para nos proteger das armadilhas, das mentiras e ilusões do espírito desse mundo. Senhor, olha para a nossa vida, os nossos queridos, amados, filhos, esposas, esposos, pais, irmãos, que o Senhor possa ter misericórdia deles e ajudá-los a encontrar também o caminho da salvação. Se estivermos enfermos, não sabemos, que o Senhor possa nos cuidar e curar-nos de todo o mal e de toda perturbação de espíritos malignos. Seja o Teu povo agora liberto e possa ele estar firme e preparado para enfrentar mais uma semana de lutas. Concede-nos sempre, segundo a Tua vontade, a vitória sobre as coisas da nossa vida terrena. Ilumina o nosso coração, ajuda-nos a ter bons pensamentos, a vivermos em paz com a vida e com todos que estão à nossa volta. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Amém.